Uma pergunta que é campeã lá no meu Instagram é: Priscila, tratamento energético e espiritual funciona? E aí, será que funciona ou não funciona? Tratamentos energéticos, eles vêm ganhando força aí nos últimos tempos, muitas pessoas procurando, mas ainda há uma dúvida muito grande se funciona ou não funciona. E aí eu vou explicar um pouquinho aqui por que que os tratamentos energéticos e espirituais funcionam. Nós somos muito além do físico. Apesar de a gente estar acostumada a só olhar para o físico, para a doença física, para as questões físicas, nós somos muito mais do que o corpo físico. O corpo físico, na verdade, ele é a manifestação da energia. Tudo é energia. Nós somos energia e nós temos outros corpos energéticos. Então, o nosso físico é onde tudo se manifesta, é onde tudo se materializa. Aí, o físico ele vem gritando para você: olha, tem problemas aqui atrás, olhe para mim. É o físico que te mostra que há um desequilíbrio, o físico que te mostra que há uma doença, é o físico que te mostra que há questões emocionais a serem curadas. Quando a gente começa o tratamento energético e espiritual, a gente não olha só para o físico, a gente olha para o sintoma físico. Qual é a questão física? É a ansiedade, é o pânico, a depressão, é a estagnação? Qual é o problema físico que está acontecendo? E a gente vai tratar o energético e o espiritual. Nós temos 7 corpos energéticos. E dentro desses corpos energéticos, o nosso corpo, nosso corpo físico é o último. Então, tudo passa por esses outros corpos energéticos antes de se manifestar no físico. Tudo passa por essa energia. E muitas das vezes, a nossa energia está completamente desequilibrada. Imagina que ao seu redor há uma grande bola de luz. Tá? Há ali um grande, assim, várias camadas de bolas de luz. Quando há um grande desequilíbrio espiritual, isso vai passando para esses outros corpos, para essas bolinhas de luz, até chegar no físico. Quando a gente começa a olhar para essas bolinhas energéticas que estão desequilibradas, que muitas vezes estão rompidas, que muitas das vezes atraem outras energias externas, a gente começa a curar e tratar isso. Então, o físico não é o que manifesta o espiritual e o energético. Quando a gente trata o espiritual e o energético, isso se manifesta no físico. Então, eu costumo dizer o seguinte para os meus clientes: aquilo que é do físico, a gente vai tratar com o físico. A dor, a depressão, a ansiedade, a gente trata com o remédio. Mas muitas das vezes, quando a questão é muito crônica, a gente percebe que ele não está tendo um resultado só do físico. Né? Às vezes a pessoa tem um problema X, ela trata aquilo, vai para o problema Y, trata o problema Y, vai para o problema Z, e ela vive com um problema. Quando a gente começa, de fato, a olhar para o espiritual, quando a gente começa a olhar para o energético, ela muitas das vezes vai onde? Na raiz do problema. Né? Vamos dizer que o físico é as folhas de uma árvore, são os caules, né? E o energético o espiritual é a raiz. O energético é o tronco, é o que te sustenta, e o espiritual é a raiz. Então, quando a gente olha para o espiritual, para a raiz do problema, que muitas das vezes vem de outras vidas, muitas das vezes está ligado ao seu sistema, porque espiritual, é o que eu digo, não é religião, não é só um problema de espiritualidade. São questões que nós trazemos, que o nosso espírito traz para que a gente consiga resolver no físico. Então, nós somos como uma árvore. A espiritualidade é o que nos sustenta, que é o espírito, que nós somos o espírito. O tronco é o energético, né? Onde flui a energia. E o físico e as nossas emoções é a árvore. Então, quando essa árvore está ali com problema, está ressecando, está caindo, né? Não está dando fruto, a gente precisa olhar para o tronco. Aí o tronco também está meio capenga. A gente começa a olhar para a raiz. O que está acontecendo lá atrás? Né? O que está acontecendo lá embaixo? Quando a gente trata o espiritual, a nossa energia muda e a árvore muda. Ela vai mudar, tipo, um pêssego vai mudar com uma macieira? Não. Mas ali começa a ter vida, ali começa a ter força, ali começa a ter um equilíbrio na vida. E aí é onde as coisas começam a dar certo. Então, sim, o tratamento espiritual, o tratamento energético, eles funcionam porque eles vão na raiz, eles vão no todo. Eles não olham só uma parte sua, né? Nós não somos só essa mão. Quando eu tenho um problema nessa mão, pela metafísica, existe um emocional por trás. E aí, quando eu começo a olhar esse emocional, eu começo a não só tratar aquela dor que se manifestou na minha mão, eu começo a tratar a questão, o emocional, a raiz dali que gerou essa dor na minha mão. Porque se eu trato só apenas a minha mão, daqui a pouco o problema que se manifestou na minha mão, ele vai se manifestar no meu pé, de uma outra maneira, ele vai manifestar no joelho, porque existe um problema abaixo disso, existe uma causa raiz.
Então, os tratamentos espirituais e energéticos, eles vão nessa raiz. Eles começam a equilibrar a sua energia. Equilibrando a sua energia, você começa a se sentir melhor. Sentindo melhor, você começa a cuidar mais dos seus pensamentos, você começa a ter muito mais energia, foco, concentração no seu físico. E aí, quando você vai para o espiritual, sua energia aumenta ainda mais. Então, sim, os tratamentos energéticos e espirituais, eles funcionam. E eu vejo muito, 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 muito o resultado disso. Nos tratamentos de apometria, que a gente vai lá na base, vai lá na raiz, sabe? Nos tratamentos espirituais mesmo, com a equipe espiritual, tratando o ser de uma forma integrada. Então, os tratamentos físicos, aliado ao tratamento espiritual e ao tratamento energético, ele tem um resultado muito maior do que só se você tratar só o seu físico.